O apóstolo da fé responde: existem ex-homossexuais? Existem ex-gays? Esta é uma discussão travada há muito tempo por diferentes autoridades na área religiosa, representantes de homossexuais e também especialistas em várias áreas da medicina. Muitos discutem a respeito dos chamados ex-gays. Existe a possibilidade de alguém, mediante a fé, ter os seus desejos sexuais mudados? Um ex-homossexual pode passar a sentir desejos sexuais por pessoas do sexo oposto? Afinal de contas, existem ou não existem ex-gays? O tema é polêmico e já chegou nos principais canais da mídia e da imprensa há muitos anos. Em todas as emissoras, diferentes opiniões são dadas a esse respeito e são levadas a milhares de telespectadores do Brasil e do mundo inteiro. Essa lei, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: nós não somos contra. A pessoa quer viver a vida que quiser viver, quer ser homossexual, a questão não é essa. A questão é o seguinte: é um jogo muito bem montado. Pastor, você pode, momentinho, deixa eu terminar. Não foi aprovada em segredo. Deixa eu terminar aqui. Foi aprovada por unanimidade dos líderes. Professor, depois você fala só um minutinho. É o seguinte: se alguém quer que eu não interrompa, não vai me interromper. Porque senão eu também não vou deixar falar e não vai dar certo, vai ficar ruim para você que está mediando. No passado, Fábio foi pastor em uma igreja tradicional e chegou a ficar noivo de uma mulher. Eu conflitava a cada dia, porque eu nasci assim, procurei de todas as formas de me libertar, fazia jejum, fazia oração, eu fazia tudo. Ao assumir e defender a homossexualidade, eles despertaram a fúria de muitos evangélicos. Todos os dias chegam dezenas de mensagens com ofensas e ameaças, mas que parecem não assustar. Como no Brasil o casamento gay não é permitido, os pastores assinam hoje um contrato de união estável e viajam para a Bahia em lua de mel. Na volta, inauguram mais 2 igrejas aqui no Rio. Eu estou realizando um sonho que é de todo mundo, né, assim, de poder crescer, né, assim, encontrar a pessoa que ama e casar-se com ela. Outro caso que chamou muito a atenção foi o da pastora Lana Holder. Lana Holder foi conhecida no Brasil e nos Estados Unidos como exemplo de que ex-gays existem sim. Foi lésbica durante muitos anos e afirma ter se convertido e recebido a libertação. Durante muito tempo, como missionária no Brasil e nos Estados Unidos, pregou que o homossexualismo era pecado e que nós deveríamos ser libertos. Veja agora um trecho da pregação de Lana Holder, quando ela afirmava que a prática homossexual era influência dos demônios e que Jesus Cristo nos libertaria deste mal. Vivemos debaixo da promessa de Deus. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o homossexualismo é pecado. Não só no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, como também no Novo Testamento, a saber em Romanos capítulo 1, versículo 26, em Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, pelo que eles se não importaram de tomar conhecimento de Deus. Deus os entregou às concupiscências dos próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, caluniadores, infamadores, desobedientes a pai e mãe, desobedientes a Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam e aceitam os que fazem. O homossexualismo é pecado e a Bíblia... Isso, olha aqui para mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo, hoje casada, grávida,
missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível. Aleluia! 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 Mas, apesar do que você acabou de ver, da certeza mostrada pela Lana Holder em afirmar a pecaminosidade do homossexualismo, apresentando inclusive o seu marido, como você viu nas imagens, um pastor, estando grávida, trazendo emoção a toda a igreja evangélica, pouco tempo depois, a mesma pastora Lana Holder estaria voltando à prática do homossexualismo. Ela conheceu uma cantora gospel nos Estados Unidos, se apaixonou por ela, se separou do seu marido, começou a viver junto com esta evangélica e estão juntas até hoje. Inclusive criaram uma nova igreja especificamente para homossexuais, num novo ministério. E isso trouxe à tona a polêmica mais uma vez. Será que realmente existem ex-gays de verdade? Veja um trecho de um programa de televisão no qual a mesma pastora Lana Holder agora afirma que o homossexualismo não é pecado e que é aceito por Deus. E de repente não era aquilo, né? Exatamente. Inclusive, algumas pessoas hoje que se levantam para ou nos acusar ou nos apontar como hereges, digamos assim, elas chegam a dizer que nós professamos algo que nós não vivíamos. Na realidade, desde que eu me envolvi com a pastora Rosânia Rocha, eu parei de falar a respeito da minha sexualidade transformada, porque a reincidência na minha vida quanto à questão da homossexualidade era uma prova mais do que eficaz de que aquilo que eu pregava não era uma realidade que eu estava vivendo. Só que o que as pessoas não conseguem enxergar é que é um âmbito geral. Antes eu era uma pessoa viciada em drogas e eu me converti e saí das drogas. Antes eu era uma pessoa viciada no álcool, eu era alcoólatra. Então mudou uma série de questões na minha vida que poderiam ser mudadas e transformadas. Agora, a minha sexualidade, ela não pode ser transformada porque é uma questão de orientação e não opção, como muitas pessoas falam. Você nasceu assim, vai morrer assim, é isso. E se Deus quiser, vou morrer no céu, viu? De fato, sabemos que o preconceito é algo abominável aos olhos do Senhor e que dentro de uma igreja cristã, nenhuma pessoa deve ser discriminada ou maltratada. Mas será que isto poderia ser uma justificativa para se criar uma nova igreja apenas para homossexuais? Dizendo-se que heterossexuais também seriam bem-vindos? Para que a situação se torne mais amplamente discutida, nós colocaremos agora um trecho do testemunho do pastor Israel Simas, ex-homossexual, que ao contrário de Lana Holder, permanece firme no caminho do Senhor. Hoje casado com a missionária Viviane Fernanda, ele dirige o ministério Louvor Profetizar, na cidade de Maringá, no Paraná. Confira o seu testemunho. De um Jesus que está sentado no trono, e de um Jesus que liberta a prostituta, e de um Jesus que liberta o homossexual, e de um Jesus poderoso. Pode esse povo apóstata dizer que não há libertação para o homossexualismo? Pode esse povo dizer que não há libertação para o vício da pedra? Pode esse povo dizer que não há libertação para o lesbianismo e a prostituição? Mas Jesus é muito maior do que Lana Holder. Jesus é muito maior do que qualquer pregador michuruca que existe na face dessa terra. Jesus liberta, e eu sou prova disso. Jesus, ele é muito maior do que qualquer coisa nessa vida.
A palavra do Senhor diz, em Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Você pecador, você sujo, você amante do pecado, você desviado, você que está na igreja e ouvindo do outro lado do DVD, que não tem solução, você diz, tem sim, entrega o teu caminho ao Senhor. É isso mesmo. Nós podemos afirmar que a libertação sim pode acontecer em nome de Jesus. Em todo o mundo, muitas pessoas estão sendo libertas das garras do maligno, do homossexualismo e de várias outras práticas pecaminosas. O Senhor oferece uma libertação total àqueles que se entregam a Ele, aceitando-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala sobre os idólatras, os homossexuais, os adúlteros, os efeminados, os roubadores, no versículo 11 ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Há milagres que estão à disposição daqueles que creem. Os desejos sexuais podem sim ser mudados, porque o nosso Deus, o Criador do homem, tem nas suas mãos o controle de toda a genética do ser humano. E nada é impossível para o Senhor. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nós possamos desfrutar de uma nova vida com Cristo. Eis que tudo se fez novo, é o que nos promete a palavra. E nós terminamos este vídeo com o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém, senão aquele que o recebe, o conhecerá. Seja bem-vindo a uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado por terem assistido mais um vídeo da série O Apóstolo da Fé Responde. Fiquem todos na paz do Senhor.